Ah, só pra saber se tá dando certo. Beleza. Tá tudo certo. Vou passar o link de novo pra galera lá no WhatsApp. E aí, Isa, tu fez a inscrição do Enem? Eu não. Por que não? O que você não fez? Não sei, eu só não fiz. Tudo bem, bacana, né? É bom você fazer, pra você ter contato com a prova. Você pega a prova, entendeu? Já vai se Uhum. habituando. A galera acha Mas que eu... vai ter mesmo. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. A galera acha que eu não tô no outro grupo aqui, aquele de zoeira deles, mas eu tô. Eles não calam a boca nesse grupo. Oh, meu Deus. Cadê? Aqui. Gente, cadê aquele... Como que tá o nome, Isa, do grupo? Eu esqueci o grupo Todos dois, certo. com todos os professores ou sem? Não, o normal, o de De aula aluno. mesmo. É, o de aluno. É Morro do Alemão. Não, Que morro do Alemão. pera. Não, Morro do Alemão é do ano passado, desculpa. É Segundão, foda-se. Não, mas esse é... Não, não quero de zoeira, porque senão... Então é só Segundão. Só segundão? É, Tá. com acento certo. Ah, aqui, achei. Tava colocando segundo. Oi, Sara, beleza? Tudo bem por aí? Lucas. Tudo bem. Vou mandar lá no da zoeira, daí quero ver eles ficarem com desculpinha. Boa tarde, Lucas. Beleza, meu querido? Como é que tá? Sara, tá por aí? Opa! Gente, eu preciso saber primeiro se vocês estão aí. Não adianta vocês logarem e vazar, porque daí eu sei que vocês estão, né? Só um minuto que eu vou ter que espirrar aqui. Nossa, velho. Gente, não tô com corona, tá? É só um espirro de normal mesmo. Mesmo. É verdade, pô. Saúde. Tá, vamos ver quem tá por aí. Chamadinha já aqui. Primeiro ano. Vocês são o quê? Oitavo, né? É. Tá, Alguns a mentalidade é mesmo. segundo ano, tá aqui. Isa, Júlia, Vou mandar mensagem pra Fefe. Sara, Teodora, Lucas. Fala, meu querido! E aí, conseguiu entrar aí, jovem? Você me chamou no WhatsApp? Eu não tinha achado o link da aula e falaram que já tinha entrado, eu fiquei mó confuso. Rapaz, tá no Delta desde ontem à noite. Ou eu Ah, não tinha visto não, então. perdão. Eu não tenho acesso ao Delta com vocês. Eu mandei no grupo do segundo ano, tá? Ah, então eu não tinha visto mesmo. Eu mandei ontem à noite. Tem algum ser humano falando comigo aqui, vamos ver? O microfone funciona aqui, sei lá, que programa... Ô, Sara, pra que tanto ódio? Sara, você vai fazer o seguinte, tá vendo a minha tela aí? Você vai vir aqui, ó, tá? Você vai clicar aqui. Opa. Meu Deus, a morte. Ó, tá vendo aqui no cantinho? Aqui no cantinho aqui, ó, no canto esquerdo, se tiver com a tela aberta, vai estar no canto esquerdo embaixo. Se tiver igual eu aqui com outra tela aberta, vai aparecer aqui em cima na barra. Aí você vai clicar aqui, ó, e habilitar o microfone. Só isso, pura e simplesmente isso, tá?
Povo, tá, então eu vou fazer a chamada no final, eu vou chamar os nomes para eu saber se vocês estão aí de verdade, né? Porque a pessoa pode deixar aí e sumir do mapa. Então, eu vou chamar pelos nomes que você vai ter que me responder. Ou então escrever no chat. Tá habilitado já. Oxi! Ô, Sara, mas assim, se você às vezes não deixa com o microfone igual o meu notebook, se eu não deixar com o microfone, eu tenho que berrar aqui do lado do coisa, senão não sai. Então eu uso um Ah, fone, iPhone, que daí eu pego o microfone. Então coloca um fone que eu acho que você vai conseguir falar, tá? Lucas, tá erguendo a mão, Lucas? O que foi? O que tá acontecendo? Ou você tava testando? Não foi nada não, era para entrar no bate-papo, só que eu apertei dando misclick. Entendeu. Gente, então tá. Então vamos fechar aqui o WhatsApp. Chega, Dilson. Vamos sair daqui do plural. O que é isso aqui? Sai fora. Não, acho que droga. Peraí, tá. Olá então, povo do bem. Gente, hoje a gente vai iniciar a nossa maratona, tá? Peraí. Como faz para só aparecer? Não tem como não? Tá, eles vão ficar aqui do ladinho então comigo aqui, olha que bonitinho. Gente, então vamos lá. Vamos iniciar a nossa maratona, pessoal. Já que a gente está numa pandemia, certo? A gente vai sair dessa se todos, né, se todos se cuidarem, se todos seguirem as medidas cautelares, certo? A gente consegue sair dessa vivo, né? A gente pelo menos conjectura isso, certo? Então não criem em pânico, vamos estudar, porque pelo menos se morrer, você morre sábio, tá? Vamos lá, gente. A gente vai então estudar as epidemias, as principais doenças, tá? Desde então a peste negra até chegar no coronavírus. Então a gente vai pegar então as principais doenças, então ver as suas causas, os seus agentes, a sua forma, né? A forma como ela se alastrou pelo mundo, os impactos no mundo, o número de mortes, certo? A gente vai fazer uma retrospectiva até chegar no coronavírus. Obviamente que não dá tempo de ver tudo em uma aula só, então a gente vai fazer uma espécie de maratona, então a gente vai continuar nas aulas seguintes, tá? Muito bem. Dúvidas? Não, né? Ótimo. Pessoal, então vamos lá. Para isso a gente vai primeiro entrar aqui no conceito, tá, de epidemiologia. Professor, eu não entendi. Epidemiologia, pessoal, é uma ciência, tá? Então vejam aqui, ó, é uma mistura de grego com latim, né? Epi tem a ver com centro, tem a ver com propagação. Demo, é o demônio, não. Do grego, população. Vocês já estão careca de saber disso, certo? Então, do grego, população. E logos, certo? É estudo, uma lógica, né? Então, estuda a distribuição, certo? E os determinantes dos problemas de saúde na população, nas populações humanas, certo? Beleza? Tudo bem? Vamos para alguns conceitos epidemiológicos. Vamos lá, pessoal. Endemia, basta lembrar de interno, endócrino, ó, sistema endócrino que vocês veem em biologia, né? É o sistema interno, né, digestivo do nosso corpo, certo? Então, né? Então é um curto espaço, né? Um espaço limitado, pequeno, é interno, beleza? Ou pode ser chamado de faixa endêmica. Um exemplo, pessoal, de endemia, né? De uma das endemias que nós temos no Brasil, eu peguei um só, mas é o exemplo da doença de Chagas, que ele é muito mais comum e limitado nos espaços do Cerrado, da Caatinga brasileira, onde as pessoas não têm tanto acesso à higiene, né? Não têm condições de higiene, vivem naquelas casas de pau a pique, né? De barro, onde dá para hospedar o bicho barbeiro, né? Que é ali o vetor da doença, certo? Né? Então as pessoas têm mais contato, né, com o bicho barbeiro, onde a situação, portanto, de higiene delas é precária, né? Então, uma endemia se limita naquele espaço, naquela região. Perfeito? Epidemia, pessoal, o que seria epidemia? É quando o negócio começa a ficar um pouco mais descontrolado. Então, o contágio é mais rápido, mais acelerado, e você tem um número inesperado de casos, né? Então, você tem um aumento no número de casos. Então, um exemplo, pessoal, a dengue. Todo mundo já sabe, né? O próprio Ministério da Saúde já espera que a dengue ela tenha mais casos durante o verão, né? Porque a gente tem a incidência do mosquito, a proliferação do mosquito muito maior, muito mais intensa durante o verão do que no inverno, certo? Só que o que acontece, mesmo esperando, né, o surto, mesmo esperando ali os casos da doença, a gente faz campanha, obviamente. Só que quando mesmo esperando, a gente tem um aumento, certo? Então, assim, extrapola o limite do que foi programado para atender, a gente tem um surto. É um aumento inesperado, incontrolado de casos, beleza? Então, quando a gente passa de um aumento esperado para um aumento inesperado, passa a ser um surto, tá? Então, aí é uma epidemia, beleza?
Pandemia, pessoal, lembra lá de Pan? Quem lembra lá da pré-história Pangeia, quando os continentes estavam todos grudados uns nos outros? É uma ideia de unificação do mundo inteiro, né? Todos os continentes juntos ainda, grudados, unificados, né? Então, mesma coisa aqui, beleza? Então, a doença se espalha de um continente para o outro, certo? Como se fosse num lugar só. Então, o negócio é quando realmente a doença ela se alastra muito rápido para várias regiões do planeta, né? Então, no caso, o cenário de pandemia é o pior dos cenários, que é o cenário que nós vivemos hoje, né? Então, a gente tem um exemplo aí, eu coloquei a gripe suína e a AIDS, certo? Mas vocês podem colocar também, anotar no livrinho de vocês aí, né? No nosso caso atual, o coronavírus. Beleza, gente? Só, coloquei um último item aqui, ó. Risco de pandemias são maiores. Por quê, gente? Sara falou. Pode falar, Sara. Qual a dúvida? Ah, tá. Acho que ela falou no chat, né? Tipo. Pode falar. Acho que ela tá digitando. Isso, a pandemia é rápido. A pandemia não seria uma epidemia? Isso, é quando a epidemia, pessoal, ela acaba não se limitando a um espaço. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem uma epidemia de dengue, porque são vários casos em várias regiões do país, né? A gente também tem epidemia de AIDS, né? A gente teve, no caso, a epidemia de AIDS, certo? O que acontece? Quando essa epidemia, ela extrapola os continentes, né? Então ela vai de um continente para o outro muito rápido, ela é como se ela evoluísse, é tipo um Pokémon, né? Evoluiu, certo? Então ela virou uma pandemia, ela evoluiu, né? Então ela ficou maior do que ela é. Ela extrapolou o limite do país dela. Sacaram? Beleza? Perfeito? Seguimos então. Adiante. Gente, uma coisa que eu não expliquei que eu esqueci. Por que são doenças da globalização, pessoal? Globalização. Vocês já viram comigo o que é globalização? O globo em ação, certo? A globalização, ela implica necessariamente o quê, pessoal? Um fluxo de o quê? De pessoas, de mercadoria, de comunicação. E para isso tem que ter o quê? Um aumento do quê? Do transporte, né? A intensidade do transporte, a facilidade do transporte tem que ser muito maior, certo? Então, por que o risco de pandemia hoje é maior? Porque a facilidade de um país para o outro, de atravessar o globo, é muito maior. Né? Um exemplo aqui, quem é que já viajou para fora? Não sei. Né? Sei lá, a aluna do primeiro ano falou que foi para Disney. Eu falei, quantas horas você foi para lá? Ah, professor, foi uma viagem super longa, 8 horas. Foi por 8 horas. Ela cruzou do extremo sul da América para do extremo norte da América, né? De um continente para outro em menos de 8 horas. Ela ainda achou que demorou, né? Então, pessoal, olha a situação atual nossa, né? Então, o risco é muito maior porque a facilidade do transporte é muito maior e por isso ela é muito mais intensa, o fluxo de pessoas. Tem alguém falando comigo aqui, né? Tem ou não? Tem. Deixa eu ver aqui. Viajei só para Argentina. É a Sara tá falando? Sara, mas mesmo assim, né? Se você coloca lá quanto tempo você foi, principalmente aqui, né? Que é um país vizinho nosso, né? Que faz fronteira. A gente chega lá, sei lá, de carro vai 10 horas, né? É muito rápido, beleza? Gente, muito bem. Adiante. Temos aqui, então, a primeira grande epidemia da história e a pior da história da humanidade, certo? A peste negra, que vocês já viram os seus efeitos, já viram também as fotinhas lá, não coloquei a fotinha aqui, né, dos sintomas, porque daí isso aí vocês veem biologia com os professores de biologia, certo? Eu peguei, então, números consideráveis e coloquei aqui ó, a situação geográfica da peste, certo? Dizimou 1/3 da Europa, certo? Iniciou-se no século XV. Por que no século XV, gente? Perdão, século XIV para o XV. Por que século XIV? Gente, é o período do Renascimento. Vocês viram comigo lá em filosofia que a gente tem, né, um renascimento cultural. A gente viu a parte do renascimento mais na parte da ciência, da filosofia. Mas o renascimento, pessoal, é um renascimento urbano, é um renascimento comercial, né? A burguesia ela tá ganhando muita grana, certo? E ela está patrocinando guerra, o rei está unificando o território, está indo conquistar outros territórios, né? Eles estão querendo buscar ali novos caminhos para as Índias Orientais, para fazer o comércio,
certo? Para comercializar. Então, a gente tem uma intensificação da troca de produtos, né? Então, a gente tem uma intensificação do comércio e, por isso, a gente tem um maior fluxo de pessoas, né? Então, o contágio, vejam aqui no último item que eu coloquei, o contágio, pessoal, né? A doença ela vai se espalhar por via terrestre e por via marítima, né? Tanto pelo advento das grandes navegações, que vocês já sabem, tanto pelas vias terrestres. Ela vai matar 75 milhões de pessoas aproximadamente, certo? E é causada pela bactéria comum em roedores, nos ratos, né? E os ratos que eram uma praga na Europa aqui durante o século XIV, devido às más condições de higiene que eles tinham. Eles não tinham as condições, o conhecimento com relação à higiene que nós temos hoje, certo? Vê se tem alguém querendo entrar, mas ninguém, né? Só vocês. Certo, gente? Então pense comigo. Lavar alimentos, né? Cozinhar bem os alimentos, tomar banho, lavar as mãos, né? Tentar não manter roedores dentro das casas. Tudo isso era muito difícil. Não tinha saneamento, né? Durante o período medieval, as pessoas elas faziam as suas necessidades num balde e jogavam depois pela janela, porque não tinha um saneamento básico. Sacaram aqui então? Beleza? Então a condição também, a condição da humanidade naquele momento, ela vai fazer com que a doença se espalhe ou não, beleza? Peguei uma foto de uma ossada aqui, pessoal, de um sítio arqueológico, tá? Do período da Idade Média. Ah, outra coisa. Coloquei aqui, ó, se iniciou na Ásia Central. Por que isso? Porque eles querem, né, novas rotas para a Ásia, novas rotas para o Oriente, tá? Isso aí vocês já viram lá desde o fundamental, né? Eles querem especiarias, beleza? Tranquilo, gente? Dúvida? Se alguém tiver dúvida, por favor, me diga, tá? Ou se tiver muito rápido, fala para voltar. Fala, Lucas, pode dizer. Professor, tenho duas perguntas. A primeira é o seguinte: você colocou aí no terceiro ponto, a pior epidemia da história da humanidade. Mesmo tendo uma localização extremamente abrangente, um território muito grande, ela seria considerada epidemia, não pandemia? Então, por quê? Porque epidemia, pessoal, a gente vai ter casos ali na Ásia Central, mas ela vai se restringir à Europa. Então, você tem relatos dela na Ásia, certo? Mas o grande surto se limita ao continente europeu, entendeu? Você não tem casos de peste negra, por exemplo, lá no Alasca ou na América do Norte, né? Você não tem casos de peste negra em regiões tropicais como a América Central, entendeu, Lucas? É por isso que a gente não pode considerar pandemia. Pandemia implica todos os continentes estarem sendo contaminados, beleza? E bem rápido, tá? Beleza. Sacou ou não? E De boa? e a segunda coisa, o que que era? Você falou dessa história dela se iniciar por causa da falta de saneamento básico e tal. Tem diversos fatores que propuseram a poder criar a peste negra. Mas aí, o coronavírus, já que a gente está numa sociedade tão, entre aspas, para frente, uma sociedade muito mais desenvolvida, muito melhor. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Uhum. Inclusive, isso aí que você falou tem muito a ver com o tema que eu dei, né, para vocês na semana retrasada de atualidades, em que o ser humano acredita muito, né? A gente fala que o ser humano ele acredita muito que ele é desenvolvido, que ele chega no auge, que agora é o melhor momento da nossa história. A gente não para de se desenvolver, é só progresso. Essa visão que eu tô falando para vocês, ela é quebrada já lá na Primeira Guerra, né? Porque aí o que acontece? Surge a máquina a vapor, avanços da ciência, telefone, trem. Nossa, o ser humano é o melhor, a gente é o melhor da nossa época. E aí vem a Primeira Guerra, um monte de gente morre, um monte de doenças, certo? Vem a gripe espanhola e aí dá um baque, é como se alguém quebrasse ali o sonho de princesa dos seres humanos naquele momento e falou, pô, a gente não é tão bom assim não, a gente não é tão desenvolvido. Tanto não é que passou mais de um século, Lucas, a gente está aqui no século XXI e o mundo parou novamente por causa de uma pandemia. Sacou então? Sacou a reflexão que eu estou querendo mostrar para vocês? Entendi. Sacou? Mas muito bem, sua pergunta foi muito pertinente. Gente, podemos seguir ou não? Tudo bem? Pode seguir. Beleza. Deixa eu ver se está certo. Povo do bem, varíola, vamos lá. Pessoal, essa é uma das doenças mais antigas que se tem registro, tá? Uma das doenças mais antigas que se tem registro. Ela surge desde o início da era cristã, então não tem como você dizer ela surgiu aqui nesse momento.
Tá? Você tem vários relatos, você tem relatos também na Bíblia, Antigo, Velho Testamento, você tem um monte de relatos em vários documentos históricos. A gente não consegue falar assim, ó, surgiu aqui. Tá? Ela é muito antiga, muito antiga, muito antiga. Isso por ser muito antiga, obviamente, com anos, milhares, mais de 3.000 anos, tá, de varíola que a gente tem, pessoal, uma hora ia surgir a vacina, né? Então, evidentemente, ela foi considerada erradicada, tá? Vamos aos tópicos, vamos lá. Surge, então, antes da Era Cristã, teria surgido na Índia, mas com relatos também, né, sendo descrita na Ásia e na África. Foi criada a vacina em 1796, mas ela retorna em 1960. Certo? Após aquela quebra, né, das grandes potências europeias após o fim da Primeira Guerra Mundial, o pessoal não está conseguindo se preocupar em criar vacina, em ter condição de desenvolvimento na saúde, na higiene. Então, ela vem de novo, né, se espalhar novamente, né, pelos continentes, certo? E aí, o que acontece? Né? Durante, então, o desenvolvimento da vacina, é feita uma campanha mundial contra a varíola, mundial em todos os níveis que vocês imaginarem, certo? E aí, em 1980, ela é considerada pela OMS, que vocês já sabem que é a Organização Mundial da Saúde, ela é considerada erradicada. Peguei até uma chamada da revista dela aqui, ó, da OMS, tá? De maio de 1980, esse documento histórico. Ele puxa aqui o globo atrás, ó, e uma chamada, a varíola está morta, tá? Então, após é feita uma campanha de vacinação em massa. Para dar um choque de realidade aqui, coloquei a imagem, tá? De uma... Pera aí, Sara, que eu já deixei você falar. Peguei uma imagem aqui de uma criança que foi que foi vacinada e outra que não foi vacinada, tá? Vocês conseguem perceber. Essa tomou vacina e essa não tomou vacina, né? Uma coisa interessante também, pessoal, essa aqui, ó, é uma chamada para uma campanha de vacinação contra a varíola após aquela treta ferrenha que houve na cidade do Rio de Janeiro, né, quando o presidente manda fazer a campanha de vacinação obrigatória, mas sem explicar para o povo por que eles estavam tomando a vacina, né? Então pensando no seguinte, o povo já passava fome, já pagava altos impostos, já estava numa situação ruim o trabalhador nesse momento aqui, certo? A pessoa chegando agora, né? Pelo amor de Deus, Otávio. Então, o que vai acontecer? Após, então, a revolta da vacina, né? Então, o pessoal entrava picudando a porta, né? Pegar a mulher, metia ali uma seringa no braço dela, né? Numa época em que o braço era considerado uma região, né? Uma região até erótica para aquela época, certo? Então, mostrar o braço era, meu Deus do céu. Então, chegava lá, vacinava o cara, vacinava a mulher, o pessoal ficava louco, aí a população se revolta, né? Então, após aí 2 dias de pedreira, de quebra-pau com as tropas governamentais, o Brasil, né, o governo brasileiro decide fazer a campanha. Então, se vocês perceberem aqui, vocês vão ver que está a morte com uma foice escrito varíola aqui na foice, né? E aqui, ó, pessoal, né, os governadores dentro da Câmara discutindo, portanto, ali a campanha de vacinação. Pode falar, Sara, agora. Vamos ver, cadê o Pai Eterno? Peraí, gente. Aí foi. Esse programa aqui é zica, hein? Minha nossa. Fala, Sara, deixa eu ver o que você está falando. Varíola é uma epidemia também? Varíola já foi considerada uma pandemia, tá, Sara? Ela passou de epidemia para pandemia, tá bom? Lembra sempre o seguinte, a pandemia é uma epidemia que cresceu, tá? Pensa que ela evoluiu. Sacaram? Podemos seguir? Saquei. Chegou cedo para amanhã, hein, rapaz? Deixa eu ver quem tá falando comigo aqui ainda. Isso, beleza, Sara, perfeito, certinho, tá? Pessoal, que horas que acaba mesmo? Começou 3h40? Não, vai até 3h20, né? 3h10, não sei. Ah, é meia hora, tá certo. Gente, adiante, temos aqui a gripe espanhola, tá, pessoal? A gripe espanhola que é causada por uma mutação do vírus da gripe, portanto, o vírus influenza, certo? E em 1918, então, a gente tem durante e depois a Primeira Guerra Mundial, o surto acontecendo, tá, pessoal? O que vai acontecer? Em um ano, ela vai matar 50 milhões de pessoas. No Brasil, ela vai ser muito impactante porque ela vai matar o presidente Rodrigues Alves, pessoal. Gente, o presidente Rodrigues Alves foi o presidente que tentou fazer a manutenção da economia do café. Como que ele fez isso? Ele teve que viajar para outros lugares, como Inglaterra,
como bancos ingleses, né, como bancos estadunidenses, para negociar as dívidas do Brasil. Quando ele vai para esses países, ele contrai o vírus, certo? E aí ele acaba falecendo. Então, eu até coloquei para vocês uma chamada aqui, né, nota de pesar aqui da Folha de São Paulo, anunciando a morte do presidente Rodrigues Alves, tá, pessoal? Uma coisa, por que é chamada gripe espanhola se ela vai surgir lá nos Estados Unidos, tá? O início dela, pessoal, é lá nos Estados Unidos, beleza? Quem tá falando comigo aqui? Tá, ninguém. Gente, vamos lá. Seguinte, então, por que é gripe espanhola? Pessoal, pensem o seguinte, após o fim da Primeira Guerra, a gente tem um surto muito mais rápido, porque os soldados, pessoal, voltando da guerra, eles já voltam infectados, só que eles não sabem. Por quê? Porque os países que participaram da Primeira Guerra, eles não querem dizer para o mundo, nem falar que eles têm casos, né, dessa gripe. Eles vão acobertar as mortes, né? Eles vão encobrir, eles vão esconder os casos. E o único país que é neutro, né, que não toma partido na guerra, na Primeira Guerra Mundial, é a Espanha. E aí é por isso, então, que ela vai anunciar publicamente os primeiros casos. E aí eles colocam pejorativamente, então, a doença de gripe espanhola, né? Mas ela vai surgir lá nos Estados Unidos, ok? E durante a guerra é que a gente vai ter o boom, porque daí um soldado vai ter contato com o outro, péssimas condições de higiene, alimentação, limpeza, né? Obviamente é uma guerra. E quando os soldados que sobreviveram voltam da guerra e têm contato com seus familiares, é aí que a doença vai se espalhar por vários países da Europa, né? Por vários países da América, América do Norte e assim por diante, tá? Não à toa que, por exemplo, aqui, ó, né? Essa aqui é uma outra chamada aqui da revista da OMS, em que ela fala a pior pandemia da história, né? A pior pandemia da história, beleza? Percebam que até o gatinho aqui tá de máscara. Pessoal, em um ano matar 50 milhões de pessoas, eu não sei se vocês sabem, não queria ser chato, mas 50 milhões de pessoas é gente pra caramba, tá? É muita gente. A Sara tá falando comigo? De novo? Deixa eu ver. Gente, tá demorando para vir a... Então, basicamente, os Estados Unidos esconderam que a doença existia. Não só os Estados Unidos, Sara, outros países também, tá? Mas não é novidade os Estados Unidos esconder alguma coisa, né, gente? Pelo amor de Deus. Não só os Estados Unidos, vários outros países. Chernobyl, por exemplo, foi escondido muito tempo durante ali o período né, em que explodiu ali o protótipo e a União Soviética ficou acobertando, né? Só foi descoberto pelos países vizinhos pela aquela névoa, né? Aquela névoa tóxica, né, que passou, né, por cima ali de um país para o outro e eles perceberam que era extremamente radioativo, né? Que aí acabou chamando a atenção de outros países. Gente, tranquilo aqui? Alguma dúvida? Podemos seguir ou não? Ô, Lucas, professor, calma aí. quem tá falando comigo? Professor, Eu. Tô gravando a aula, peraí. Ai, caramba. Ah, não, tô gravando sim. Fala. Pode falar. professor, deixa eu te perguntar então. Ah, depois que a Espanha mostrou assim que existia essa doença, qual foi a reação dos outros países? Eles já tinham tipo começado uma espécie de tratamento ou eles se chocaram tipo, nossa, essa doença existe, o que a gente vai fazer e tal, entendeu? Não, na verdade foi o seguinte, os países já estavam fazendo o tratamento dessa doença, né, dentro dos seus leitos. Só que, por exemplo, né, a gente pode pegar um exemplo atual do corona. Em muitos casos aparece lá a causa da morte, né, no prontuário, crise respiratória, né? Não fala a doença, não descreve que é doença. Então tinha muitas mortes, os países estavam fazendo, né, o tratamento, né, da melhor maneira possível, mas eles não colocavam que era, né, que era uma doença nova, que era uma gripe. Eles simplesmente davam a baixa lá, a pessoa morria, mandava ali flores para a família, mandava ali o prontuário, o atestado e acabou. Certo? Só que quando a Espanha ela torna público isso, aí os países aos poucos começam a admitir, certo? Tá? Então um vai admitindo. Então vem a Inglaterra, vem Itália, vem outros, a Alemanha, então vem todos os outros países começam a colocar publicamente seus casos, né? Porque é impossível, não tem como você manter escondido, porque quando um país admite e você tem outros que continuam a cobertar, os países que estão encobrindo os casos, eles são mal vistos politicamente pelos outros países, sacaram? Então,
Então, por exemplo, o Brasil. O Brasil está sendo muito mal visto lá fora pelo tratamento que ele está dando para o corona, né? Então, quando um país admite, é meio que o estopim para todo mundo começar a falar, não, está acontecendo, vamos tratar isso aí, porque senão o negócio vai apertar, beleza? Sacou, Lucas? Você acha que eu respondi a tua pergunta ou não? Entendi. Mas também, tipo, países da África, eles não eram colonizados. A colonização da África começou em 1830, se eu não me engano. Aí que, tipo, o que esses países sofreram menos? Como que é? Não entendi. Tipo assim, a África, ela foi colonizada por volta de 1930. Lembra que teve uma Ah, reunião sim, em sim. Berlim? Tá, Mas sim. aí, tipo, eles sofreram menos porque eles não foram pra guerra, eles não ajudaram tanto e tal. Aí acabou que eles sofreram menos. Não necessariamente, ô Lucas, porque pense o seguinte, a gente tem ali o contato com povos europeus, né, desde sempre, na verdade, não começa em 1930 ou 60, começa desde lá atrás, tá? Começa em 1400 e bolinha, quando os portugueses fazem ali, né, eles dominam a ilha de Celta, depois eles vão para o reino de Mali, né, e aí eles vão fazendo comércio. Então, assim, a África sempre teve contato com os povos europeus, né? E o contato continua a existir, principalmente durante o imperialismo, né? Em que eles fazem a partilha da África. Então, o continente africano sofre sim com casos de gripe espanhola, mas tá, sofrer menos. Eu diria que teve menos casos do que teve na Europa, certo? Onde o epicentro é lá, né? Onde o centro de propagação é lá, certo? Mas teve sim bastante casos de qualquer forma, tá? Beleza? Gente, vai até 3h10 a aula, começou 3h40, é isso, né? Gente, eu vou fazer a chamada, me digam se eu não chamar alguém, por favor. Ô, professor, responde minha dúvida aí, mano. Cadê? Mandei aqui. Não, Do vi. Césio. Pessoal, então, Otávio, esse vazamento do Césio 137, ele, na verdade, ele foi. Hoje a gente tem até um museu tal da memória, etc. Mas de certa forma, ele foi encoberto, sim, ele foi omitido. Tanto que demorou para vir à tona, né? Tanto que o pessoal ia lá, os mais simples iam lá, via aquela chama azul, aquele negócio azul, o pessoal passando no corpo, brincando, as crianças, por não saber o que era, né? E não houve nenhum tipo de conscientização com relação a isso. Só que precisou aí morrer, né, uma galera, mais de 100 pessoas para o governo admitir que houve uma falha, porque é muito vergonhoso para o governo admitir que houve um problema, né? No sentido do governo, tá? Não estou falando que ele não deveria assumir, mas falando que o governo ele admitir uma falha no seu sistema pessoal é muito complicado e danoso para ele, mas melhor ele admitir e tomar medidas em cima disso do que deixar o negócio perder o controle, tá? Gente, seguinte, vai acabar o tempo. Isa tá aí? Tô. Isa, Júlia? Eu tô aqui. Júlia, Sara tá aí também, né? Já vi. O Otávio. Lucas, Teodora. Tem alguém que eu não chamei, gente? Não, né? Beleza, então. A gente continua a nossa maratona de doenças da globalização na aula que vem, beleza? Gente, grande abraço. Qualquer coisa me chamem no WhatsApp, no Insta, não sei se tiverem alguma dúvida, algum sofrimento interno, tá? Vários sofrimentos. Tchau, É gente. nóis, professor. Tudo Valeu, bem. gente. Tchau. Abraço, meus Tchau. queridos.